Acho que já podemos ir abrindo o evento. Bom dia a todos. Aqui é Maria Neto, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente quer dar as bem-vindas a todos os panelistas que estão aqui acompanhando a gente, mas também a todos os participantes desse evento. Esse evento é mais um evento organizado pelo Laboratório de Inovação Financeira, que a gente aqui desde o Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com a ABDE, Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento, com a CVM e também com o GIZ, estamos aqui coordenando com muitas das instituições no Brasil que estão promovendo o mercado de finanças sustentáveis. O nosso diálogo de hoje é um diálogo importante e que a gente quis incluir nessa semana que o LAB está organizando, brasileira, para a Semana Internacional do Investimento. A gente quis incluir essa discussão sobre como a gente pode desenvolver mecanismos para gestionar, para administrar riscos que possam promover financiamento e investimento em energia renovável, sobretudo de pequeno porte e alternativa, e também eficiência energética. Por que esse tema é importante dentro do LAB? Por que o tema é importante para o BID e imagino para todos que estão aqui? Primeiro porque já desde o começo, quando a gente criou o Laboratório de Inovação Financeira, uma falha importante de mercado que a gente ainda vê no Brasil é justamente a possibilidade de alavancar investimentos de porte menor que possam ter um benefício, em particular, para empresas de pequeno e médio porte. O custo de energia é dos custos que tem um impacto importante na capacidade das micro, pequenas e médias empresas de fazer negócio e impacta muito na produtividade, na possibilidade dessas empresas crescerem. A gente também vê as energias alternativas como um potencial tremendo, na verdade, na América Latina, em particular no Brasil, somente para comentar solar distribuído, e eficiência energética também como uma grande oportunidade para reduzir esses custos e também criar alternativas que são menos onerosas do ponto de vista de impacto de mudança do clima e, portanto, promover também redução de emissões. A matriz brasileira é uma matriz limpa, mas ela é muito dependente das hidroelétricas e, infelizmente, a gente viu no último ano, e infelizmente também as tendências para o próximo ano, de que essa dependência de mais de 65% da rede se depender de hidrelétricas, cria um problema no momento em que tem crise hídrica e que, portanto, a energia começa a custar mais e a gente literalmente tem situações de apagão e de situações de crise energética, como infelizmente está vivendo de novo nesse momento. Então, essa agenda para nós também de buscar outras alternativas que possam criar alternativas energéticas de um lado, que possam ser de outros tipos de fontes, como, por exemplo, o caso do solar, e também que possam reduzir a pressão do aumento do custo da energia para as empresas através da eficiência energética, ao nosso ver, é fundamental. Existem muitas medidas e muitas atividades que já estão em marcha, tanto no Brasil como no mundo, para promover esse tipo de atividades, mas é particularmente difícil, às vezes, trabalhar com a micro, pequena e média empresa, porque ela já, por natureza, tem mais dificuldade de acessar recursos, financiamento para fazer investimentos. O grupo que vai conversar um pouco com a gente aqui vai falar de alguns instrumentos muito inovadores, ideias novas, que foram sendo originadas aqui muito em torno do trabalho do laboratório, mas também em torno do trabalho de algumas entidades que a gente quer aqui ressaltar, por exemplo, o próprio BNDES, né? Então, eu, sem mais, Francine, vou passar para você aqui, a moderadora do grupo, para apresentar os diferentes panelistas. A gente acha que essa é uma discussão importante e, como dito de novo, a gente espera que possa tirar desse painel uma continuação desse debate, porque, ao nosso ver, se converte cada vez mais num debate não só energético, mas econômico também. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada, Maria. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindas. Meu nome é Francine, eu sou consultora do BID e vou facilitar a nossa conversa aqui hoje. Então, só para informar aí ao público que o áudio, né, não é aberto aos participantes, mas vocês podem fazer suas perguntas e comentários aí no chat. Hoje a nossa conversa é bem rápida, então, assim, o que a gente tiver, se a gente conseguir, a gente pode endereçar as perguntas aí para os
os painelistas, mas caso contrário, a gente pode até facilitar o contato de vocês com eles, no caso aí de alguma pergunta específica. Então, hoje, nós teremos aqui quatro painelistas, a ideia é que eles façam umas apresentações de 10 minutos. Nós teremos o Higino, ele é da Integral Investimentos, o Rodrigo Bacelar, que é o gerente de energias renováveis e eficiência energética do BNDES, o Adalberto Moreira, do Grupo Moura, e o Luciano Schweizer, do BID. Higino, você está pronto? Podemos começar aí por você? Podemos sim. Tudo Vamos bem? lá. Bom dia a todos. Francine, Maria, muito obrigado pela introdução. Vou aqui compartilhar uma apresentação nossa sobre o fundo. E já iniciando um pouco para falar do fundo, ele tem duas configurações. Ele é um fundo focado em eficiência e um fundo ESG, ou seja, o alinhamento perfeito entre as duas estratégias, né? A busca da eficiência energética, ou seja, de redução de custo, e uma agenda de descarbonização também de ESG dentro desse viés. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o fundo, espero ser breve aqui nos comentários para fomentar a discussão. E estou sofrendo aqui com o próximo slide. Pronto. Só fazendo um breve histórico, né? A Integral Investimentos iniciou a sua vertical de negócios de infraestrutura no começo do ano. E, inicialmente, nós fizemos um trabalho de seleção de segmentos que a companhia irá trabalhar. Obviamente, o segmento de saneamento e energia são dois que a gente estruturalmente vê como importante para a participação, segmentos ainda de crescimento e, principalmente, segmentos que ainda necessitam ter uma carência de investimentos relevante. Obviamente, muito mais no saneamento do que na energia, mas a energia é sempre um segmento que demanda, né? Principalmente com transição energética, ele chama muito mais investimentos nesse momento. Bom, e nesse conceito, a Maria colocou muito bem, a gente identificou essa mesma falha de mercado, né? Ou seja, pequenas e médias empresas que precisam desenvolver essa agenda de melhora da eficiência dos seus gastos de energia e de água, né, e que não conseguiam um fomento adequado para financiamento desses projetos. Então, o fundo vem atacar exatamente esse processo, que é financiar empresas no conceito de consumo de energia, de melhora da eficiência do consumo de energia, de água, e colocando a geração solar dentro desse ingrediente para potencializar esse efeito. Então, com isso, como que o fundo pretende trabalhar? Né? Através das ESCOs, né, as empresas de eficiência energética, que vem obtendo uma demanda grande das empresas no sentido de projetos que tragam eficiência energética e eficiência de água para as suas operações. E, com isso, o objetivo do fundo é financiar esse projeto transformando o CAPEX num OPEX, né? Então, com isso, a gente traz, além dessa questão de transformação do CAPEX em OPEX, uma agenda importante para dentro das empresas, né? Uma agenda de consultoria, que as ESCOs e as empresas de eficiência trazem para dentro das companhias, ou seja, potencializando esse efeito, além da capacidade dessas próprias companhias, dos times internos dessas próprias companhias, traz com isso a conveniência, porque trazem serviços acoplados, padrões de conformidade, porque seguem padrões determinados, né? Seguem estándares de conformidade e trazem para isso uma agenda de sustentabilidade bastante importante, trazendo uma modernização do parque, uma eficientização das máquinas, equipamentos e da luzes de dentro da companhia, e com isso beneficiam, inclusive, também o custo total dessa operação, tornando as operações muito mais eficientes. Então, com isso, a gente pretende, no fundo que vai ser lançado, financiar essas ESCOs através financiar as empresas no processo de investimento nessa agenda de eficientização, através do potencial que as ESCOs têm de trazer benefícios para essas companhias.
Então, aqui é o que uma visualização daquele ponto onde a gente tem o custo de energia total sendo partilhado em custo da energia, que ainda permanece relevante, mas bem menor, um custo do pagamento mensal, que é o custo entre aspas, de um aluguel dos equipamentos, e no final ainda fica como economia, além da agenda de sustentabilidade. Quer dizer, é um ponto de trazer ganha-ganha para todas as partes dentro desse processo. Colateralmente, você tem dois efeitos importantes que são esses mencionados na parte de baixo, que é a questão da menor exposição à bandeira tarifária, o que, como nos momentos como hoje, reduz bastante a questão de custo adicional e efeito de repente, uma crise energética no efeito de custo da companhia, e também traz a parte de manutenção e serviços acoplados dentro desse pacote que ela passaria, entre aspas, a assinar. Né? Aqui, acho que eu já falei basicamente de todos os pontos, mas esse projeto se viabilizou principalmente pelo momento de que a gente traz um escopo de engenharia para dentro do fundo, e também tem aqui a parte em azul, que é o BID lança o ESE, que é um seguro que protege as empresas na garantia do benefício final da economia que vai ser gerado pela troca de equipamento, pela troca de máquinas, e com isso garante para ela a eficiência do projeto em si. Para delimitar um pouquinho mais do fundo, como é que ele trabalhará? Ele trabalhará sobre dois escopos, né? Um financeiro, fazendo uma análise das companhias, sobre um lado de engenharia, onde ele avalia o projeto e acompanha a implementação dos projetos, né? Então, com isso, a gente entende que a gente garante o ponto de que o projeto está bem estruturado, que ele foi bem conduzido, que ele está sendo bem implementado e que ele vai gerar o efeito desejado. Então, com isso, trazendo muito mais conforto para todos os partícipes do processo, tanto a ESCO quanto o tomador final do serviço. Né? Então, com isso, a gente define um limite de crédito que avaliará, será baseado nesses dois quesitos. Aqui um pouco do efeito tempo, né? A gente tem aqui um tempo até o fechamento do contrato, que é um contrato onde você faz uma consultoria, faz uma análise prévia da empresa, até se delimitar os pontos de contrato, então normalmente tem um tempo para isso. Fechado, você tem o período de construção e, terminada a construção, você valida o ganho e com isso começa um processo de recebimento do OPEX, né, daquela despesa que virou um benefício para a companhia. Então, com isso, o fundo garante uma equalização entre benefício, uma operação, eu vou chamar aqui de vencedora para todos os pontos. Né? O investidor do fundo vai ter um retorno interessante, a empresa ESCO vai abrir a capacidade dela, aumentar a capacidade dela de fomentar novos projetos, porque muitas vezes tem limitação própria no seu capital, e as empresas que vão acabar não precisando investir no benefício e pagando a conta pela própria economia. Então, acho que é um ponto que é bastante interessante, e aqui a gente está trabalhando o fundo, acho que é só para delimitar, com um perfil de 1 ano de carência, com mais 5 anos de recebimento, o que, pelo que a gente fez de pesquisa de mercado e avaliação com os próprios prestadores de serviço, comporta bem projetos como esse de eficiência que a gente está falando, troca de equipamentos, troca de fazer alguma obra civil, alguma obra de engenharia, que de alguma forma traga um benefício completo para o tomador final, né, para a empresa final usuária do serviço. Aqui, esse processo similar também vale para o segmento de águas, onde as empresas podem desenvolver projetos de utilização de água de reuso, utilização de tratamento de esgoto, etc., para tornar cada vez mais o seu dia autossustentável e de alguma forma, bastante cuidando da parte ambiental também, dos efeitos colaterais da parte ambiental. E aqui, acho que falando um pouquinho de fatores de risco, já falei um pouco sobre isso no começo, mas aqui a gente tem 3 partes de risco que a gente mitiga, né, que é para o investidor ou fundo, que é a parte das deficiências de projeto, que vai ter um pessoal da UDPT, Poli, ABNT e outros participando, gente com competência técnica para isso. Esses mesmos players também fazem a parte da construção,
quer dizer, a avaliação de como está sendo feito o acompanhamento, como está sendo feita a obra, né? Fazer um acompanhamento de obra minucioso, garantindo que nesse processo a gente não tenha falhas dentro da implementação dele. E o ESE, o seguro que foi desenvolvido pelo BID, vem para eliminar o terceiro risco, que é o risco, de alguma forma, da não performance dessas duas outras variáveis, né? Do processo, tanto do projeto não ser bem estruturado, quanto o risco de construção acontecer alguma coisa. O ESE vem garantir para o tomador final que o benefício compactuado ele vai ser executado. Então, nesse sentido, a gente vê todos os fatores de risco mitigados aqui para o investidor. Então, essa é uma visão do fundo. O fundo está com o processo de lançamento previsto para o final de novembro. A gente está bastante otimista. Os investidores já deram uma bela percepção de que a aceitação do risco desse tipo de projeto é muito boa, é muito grande, e todos veem uma agenda muito construtiva daqui para frente com essa agenda de eficiência, tanto de energia, quanto de água, quanto do mundo solar. Perfeito. Muito obrigada, Gino. Super cronometrada aqui no tempo previsto. Não, obrigada pela apresentação. Vou passar a palavra agora, então, para o Rodrigo Bacelar, do BNDES, que vai falar um pouco sobre uma ferramenta que eles têm para garantir crédito aí para projetos de eficiência energética. Rodrigo, pode compartilhar aí a sua. E, Gino, se você quiser fechar o microfone e a câmera, aí, muito obrigada. Tá bom, obrigado, Francine, boa tarde a todos. Eu me chamo Rodrigo, trabalho no BNDES, na área de energia, como a Maria já me apresentou. Para mim é uma satisfação enorme estar hoje aqui apresentando um projeto que nasceu no Laboratório de Inovação Financeira, né? O Fundo Garantidor para a Eficiência Energética. Ele nasceu a partir de uma provocação do LAB, e aqui eu já compartilho a apresentação. Só não entrou a tela cheia, né? Agora sim. Então, agora sim, né? O FG Energia é o nome do produto novo criado, que justamente é um produto do Lab, né? E foi interessante que a gente fez uma pesquisa no Lab, no final do ano passado, com 14 instituições financeiras, o que ficou muito claro, muito evidente, a relevância de ter um produto de garantias para poder financiar a eficiência energética, né? Então, de fato, a gente constatou que os bancos têm uma carteira muito tímida para a financiação energética, né? Há, inclusive, um grande desconhecimento em relação ao que é eficiência energética, uma grande confusão com geração solar distribuída, mas, por outro lado, é um desejo grande de entrar nesse negócio e também eles entendem, né, que tem uma demanda reprimida muito grande. O que se espera em termos de percepção de crescimento desse mercado é bem acima de 10% ao ano, né? Então, assim, a maior parte das respostas ficou realmente entre 10% e 30% de crescimento ao ano. Então, é um mercado muito promissor, que tem muita demanda reprimida, mas que esbarra numa questão fundamental, que é a necessidade de garantias, né? Então, foi identificado que a maior dificuldade para que esses investimentos aconteçam é justamente a dificuldade de acesso a crédito bancário e muito em função de não atender o requisito dos bancos, que é a questão da garantia real. Nesse sentido, esse produto visa justamente poder permitir que o financiamento seja feito não com uma garantia real, mas com uma garantia aqui do Fundo Garantidor, né? Que é algo que já existe no mercado, a gente não está inventando nada novo, já existe, inclusive no Brasil, o BNDES já trabalha com Fundo Garantidor para investimentos, no exterior há, inclusive, fundos garantidores para eficiência energética, e o que a gente vai desenvolver agora é um fundo garantidor específico, né, para eficiência energética, com formas da gente identificar a elegibilidade de financiamentos para esse objetivo, né? Então,
Aqui o prazo também é uma questão que a gente espera poder dar, permitir que os financiamentos tenham um prazo adequado para o retorno desses investimentos, superiores a 5 anos. E a gente aqui vai... A gente vai trabalhar com prazos que podem estar oscilando de 12 meses até 7 anos, né, de garantia, podendo ter até 24 meses de carência, a depender do banco que esteja concedendo o financiamento, né. O FG Energia, então, ele traz oportunidades de negócio interessantes para as instituições financeiras em termos de ESG. A gente observa que o plano decenal de energia, formulado pela EPE agora para os próximos 10 anos, né, ele já estima um crescimento de 14% ao ano, um mercado que está estimado de 500 milhões a 1 bilhão de reais por ano. A gente acha que esse número ainda é subestimado, na verdade o potencial reprimido é bem maior do que isso, mas a gente espera com esse produto realmente focar nas pequenas e médias empresas, que é onde está a maior dificuldade de acesso ao crédito e a maior dificuldade de oferecer garantias reais. Então, o conceito do produto é um programa de garantia com foco em eficiência energética. O objetivo dele é possibilitar que os bancos flexibilizem a exigência de garantia real nos financiamentos para apoiar projetos de eficiência energética. O público-alvo são as pequenas e médias empresas que têm interesse em investir em eficiência energética, incluindo as ESCOs, e as instituições garantidas são as instituições financeiras que venham a financiar esses projetos. O funding para esse programa, ele começa com o funding do Procel, vão ser 45 milhões de reais do Procel. Em paralelo, a gente já está trabalhando em fase até avançada com fundos internacionais para complementar os recursos do Procel e a gente espera realmente chegar a fazer mais de 1.500 operações, chegando até 1 bilhão de garantias para a eficiência energética ao longo de toda a vida desse programa, né? E o papel do BNDES é, então, estruturar esse mecanismo de garantia, fazendo a gestão operacional do produto e a gestão financeira dos recursos que venham a ser investidos, tanto pelo Procel quanto os demais investidores, né? E há um alinhamento estratégico muito grande desse produto com a meta brasileira, né, da NDC, que é reduzir esses 37% até 2025, 43% até 2030. Né? A eficiência energética pode dar uma contribuição relevante para essa meta de reduções. Esse produto está convergente com 6 ODS, né, que estão aqui citadas, e, finalmente, ele também produz uma externalidade muito positiva para as MPMEs, as micro, pequenas e médias empresas, que venham a se beneficiar desses investimentos garantidos, porque, com isso, elas vão conseguir também aumentar a sua produtividade, tendo em vista que o custo de energia é um dos custos mais relevantes das pequenas e médias empresas hoje. Bom, então, rapidamente, o modelo operacional. Ele parte de um investimento no fundo, no programa, né? Esse recurso ele fica no BNDES, numa conta contábil segregada, mas está desvinculado do patrimônio da União. E, obviamente, o BNDES faz toda a prestação de contas, né, desses recursos e de todas as operações que foram originadas. O agente financeiro, a instituição financeira, ela é responsável pela avaliação de crédito do cliente, né, e em conceder o financiamento, mas, para aceitar a garantia, o fundo vai fazer uma validação da elegibilidade, né, daquele projeto através de um questionário eletrônico automático. Então, no website vai ter, as empresas interessadas vão preencher, vão responder esse questionário eletrônico, e aí, em sendo aceito, né, o projeto, a partir das respostas, esse questionário, então, é gerado uma resposta, uma espécie de token, em que as instituições financeiras já teriam, então, essa informação de que aquele projeto é elegível e poderiam solicitar a garantia do fundo, pagam um pequeno encargo, o que a gente está propondo aqui, um encargo de 1% sobre o valor da operação garantida, paga uma única vez, certo? E aí, essa operação tem a garantia de até 80% do financiamento, né? Em caso de complemento, então, a honra, as primeiras perdas são honradas, até 80% individualmente por cada operação garantida, por cada financiamento,
e cada agente financeiro tem um limite máximo da sua carteira de operações garantidas até 15% de inadimplência, né? Então, essa seria a inadimplência máxima da carteira de operações para eficiência energética garantidas pelo FG Energia. Bom, e o bonito desse produto é que ele permite uma alavancagem de mais de 8 vezes. Então, por exemplo, com 40 milhões aqui do Procel sendo investidos no primeiro momento, a gente chega a mais de 320 milhões em operações que possam ser garantidas. E a gente vai ter também o apoio de outras instituições internacionais e a gente vê o potencial de, como eu falei, chegar a mais de 1 bilhão de operações garantidas com esse instrumento, com um patrimônio, enfim, 8 vezes menor, né? E ainda tem uma questão aqui da revolvência também, porque a gente está falando de um programa que poderia ter 8, 9 anos de prazo de investimentos e as operações de prazo mais curto poderiam, então, abrir novos limites para novas operações. Bom, era isso. Aqui está meu e-mail e eu vou ter grande satisfação em responder dúvidas e comentários de vocês. Obrigado. Ótimo. Obrigada, Rodrigo. Agora a gente vai ter, então, uma apresentação do Adalberto Moreira, ele é gerente do Grupo Moura, e ele vai falar um pouco sobre os sistemas de armazenamento de energia e como eles podem apoiar a implementação de iniciativas relacionadas a energias renováveis. Adalberto já está aí com a câmera aberta, pode compartilhar sua tela, por favor, Adalberto. Claro. Chegou para você já? Está carregando aí, agora sim. Está no modo apresentação aqui, um segundo, tá? Bom, enquanto isso, Francine, em seu nome, agradecer aí ao Billy pelo convite, saudar os demais colegas painelistas, o Rodrigo, o Higino e o Luciano. Falar um pouco aqui desse tema para vocês, tão novo, desafiador, falar em 10 minutos apenas, mas vou tentar aqui concentrar informações para ver se fica um bate-papo útil no dia de hoje, tá? O que é que a gente tem observado, né? A matriz energética brasileira em expansão, a demanda cresce, há perspectivas da EPE de que até 2050 possa haver, em relação ao consumo médio, uma expansão de mais de 3 vezes, né? Por outro lado, em relação à fonte, à geração, e aqui eu trago um dado da Bloomberg, que eu achei interessante compartilhar com vocês, que projeta um crescimento até 2050, com a matriz sendo diversificando, né? A gente tem hoje uma matriz essencialmente hídrica, na casa de 65%, talvez um pouco mais do que isso, e a projeção é de que a participação da fonte hídrica, com o crescimento de outras fontes, acabe diminuindo percentualmente falando, chegando até 2050 a possíveis 30%, tá? É evidente que se a matriz irá crescer, e não será pela hídrica, será por outras fontes, e a gente identifica com grande potencial de crescimento a fonte solar fotovoltaica, por exemplo, tá? Que pode partir de muito pouco, hoje 1% da matriz, podendo chegar a perto de 40% da matriz, e essencialmente de maneira descentralizada, né? O que nós chamamos de small scale, apesar de que haverá também espaço para nível de utilidades, né, da fonte solar fotovoltaica. Mas o que a gente percebe, esse é o tema que eu vou tentar trazer aqui enquanto provocação, é de que para isso haverá também a necessidade do crescimento dos sistemas de armazenamento de energia de forma descentralizada ou de forma centralizada, tá? Aquela expansão estava prevista, e estava acontecendo de forma gradual, entretanto, veio a crise hídrica, e a gente hoje precisa repensar como é que a gente vai garantir o crescimento da matriz, garantindo energia de forma segura, né, para que a gente possa continuar crescendo. A gente hoje vive uma crise hídrica assustadora, maior dos últimos 90 anos, e a estratégia para o combate, a estratégia emergencial para o combate a essa crise, infelizmente, são as usinas térmicas, né? Que causam um aumento de custo e um aumento da poluição. E a gente começa a enxergar matérias como essa cotidianamente, né? Nos nossos correios eletrônicos, nas nossas leituras.
preço de GNL bate recorde, chega a 7 vezes o valor de um ano atrás. Em meio à crise hídrica, o Brasil tem recorde de geração térmica, e a crise hídrica impacta na natureza, na geração de energia e no bolso dos consumidores. Enquanto que a estratégia desejável, pelo menos na nossa visão, deveria ser o crescimento via fontes renováveis, que, se por um lado tem muitos benefícios, por outro também tem as suas dificuldades, né? Por exemplo, a questão da intermitência, que abaixo eu trago um gráfico que tenta fazer um recorte dessa geração a 1 minuto de medição, e a gente enxerga que há uma variabilidade, uma intermitência muito grande dessa fonte, e a gente, da mesma forma, observa que o armazenamento de energia pode ser uma solução para essa intermitência, sendo um produto, na nossa forma de ver, com selo, com características de ESG, tá? E que pode tornar, inclusive, essa fonte de geração como uma fonte despachável, e talvez aqui exista uma certa complementariedade, uma hibridização que fará bem à matriz energética brasileira. Tá? Grosso modo falando, tentando simplificar o entendimento, o armazenamento de energia é capaz de absorver essa variabilidade que a fonte solar, aqui o recorte da solar, mas para a eólica da mesma forma, pode absorver, né? Então, o azul aqui seria a operação do sistema de armazenamento de energia, o que suaviza a curva de geração, dando maior estabilidade e confiabilidade às fontes renováveis, às fontes intermitentes. Tá? Essa linha verde, então, é como é que seria o comportamento da entrega de energia de uma usina híbrida fotovoltaica mais BESS. Bom, para além disso, o armazenamento de energia também pode trazer outros benefícios, né, para o setor de energia, para a indústria de energia, né? Por exemplo, vou citar aqui alguns deles apenas. Integrar a energia na hora de ponta, injetar energia na hora de ponta, de forma descentralizada, via geração distribuída, equilibrando demanda e geração. É um dos temas, inclusive, que foram contribuições nossas, né, no enfrentamento à crise hídrica que nós passamos. Reduzir o consumo de diesel em térmicas isoladas, permitindo a introdução de usinas fotovoltaicas de forma segura e estável. Viabilizar operações comerciais e industriais ou de moradia em regiões isoladas. Também com armazenamento de energia é possível repotencializar linhas de transmissão e distribuição com baixo impacto socioambiental e menor custo, viabilizando, portanto, né, o crescimento de linhas de transmissão ou de distribuição, além de aumentar a competitividade de comércio e indústria através da redução dos custos com energia elétrica, fazendo um deslocamento de carga e evitando aquele custo maior no horário de ponta. Tá? Então, o sistema de armazenamento de energia tem uma contribuição a dar nessa modernização do setor elétrico. E aí, como é um tema novo ainda, né, em fase de crescimento no Brasil, eu trouxe aqui só para dar um maior conhecimento a todos do que é um sistema de armazenamento de energia, né, basicamente composto de um bloco de energia, que são as baterias e o seu sistema de gerenciamento, pode ser com baterias de chumbo, pode ser com baterias de lítio, depende da aplicação, uma ou outra é mais indicada. Tem um bloco de potência com seus inversores bidirecionais, os painéis do lado CA, do lado CC, tem os sistemas auxiliares, sistema de combate a incêndio. Esse é um sistema muito tecnológico, né? Então tem vários sensores para poder medir todos os principais indicadores do sistema, o sistema de refrigeração. Isso tudo já é feita a sua integração, sua montagem no Brasil, inclusive com um software de gerenciamento que se comunica com os subsistemas e que se comunica com a operação dos clientes, que nós chamamos de EMS, que faz todo o gerenciamento do sistema como um todo, tá? Então, grosso modo é isso, um sistema de armazenamento de energia, composto por esses itens que eu acabei de citar para vocês. Aqui no caso da nossa empresa, nós costumamos dizer que é um sistema flexível e modular, portanto, temos soluções indoor de diversas configurações, soluções outdoor também, com rack outdoor, liquid cooling. E esses sistemas já estão sendo manufaturados, sendo fabricados aqui no Brasil, no nosso caso, aqui em Pernambuco, nessa fábrica, onde nós já estamos produzindo esse tipo de solução, esse tipo de sistema, com engenharia local toda desenvolvida aqui no Brasil. Tá? E a gente costuma dizer que é importante, né, esse desenvolvimento tecnológico pensando na realidade do Brasil. A matriz energética brasileira é diversa, é diversificada e é diferente
das outras matrizes energéticas mundo afora. Então, é fundamental uma solução desenvolvida por quem entende das condições atuais, das condições brasileiras. Tá? Bom, espero ter dado o recado aí, era para compartilhar com vocês do que a gente entende de importância da modernização do setor elétrico brasileiro. Provavelmente, a gente acredita realmente nisso, um dos pilares desse processo de transformação, de modernização do setor de energia do Brasil será o armazenamento de energia, e compartilhado com vocês de que existe tecnologia brasileira já desenvolvida e em produção para atender a esse tipo de demanda. Perfeito, Adalberto, muito obrigada. Luciano, você está por aí? O Luciano vai apresentar para a gente um programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é uma outra iniciativa que também surgiu das discussões do LAB, e é o programa ESE, que é o Programa de Eficiência Energética Garantida, ou a sigla em inglês, Energy Savings Insurance. Então, o Luciano vai mostrar para a gente como esse programa funciona. A tela do Luciano já está aí, o Luciano já deve estar com câmera e microfone aberto. Vai lá, Luciano. Obrigado, Francine. Obrigado, colegas. Na verdade, a gente trouxe essa experiência, né, do seguro de eficiência energética, pela sua sigla em inglês ESE, para a gente pilotar no Brasil dentro do marco do trabalho que a gente tem no LAB com temas de eficiência energética. Basicamente, quando a gente pensa numa estrutura padrão, né, de financiamento e de emprego de um projeto de eficiência energética, você tem, digamos, os principais atores desse contrato, que obviamente é um cliente e um fornecedor, né, em que o fornecedor vai entregar uma solução de eficiência energética, ele vai fazer engenharia, instalação, monitoramento e verificação, e esse projeto de eficiência energética vai devolver para esse cliente uma economia de energia, e que essa economia, comparativamente ao que ele pagava anteriormente de energia elétrica, vai permitir a ele um retorno do projeto. Ou seja, o projeto vai se pagar por essa energia, o que permitiria a ele, digamos, financiar isso com um crédito e, obviamente, pagar o crédito com essa economia. Então, mas nesse processo você tem, digamos, na relação cliente-fornecedor, algumas dúvidas, né, com relação, será que, por ser um projeto de longo prazo, essa energia vai entregar esse processo, né, vai entregar essa economia esperada? Será que, durante esse relacionamento, se tiver uma disputa, como é que a gente resolve isso? Então, existe uma série de riscos, né, tecnológicos e do próprio contrato, em que tanto clientes como fornecedores, digamos, sentem uma certa instabilidade para criar uma relação de longo prazo. Então, a ideia do seguro de eficiência energética vem justamente para trazer mais segurança nesse relacionamento. Então, nesse processo entram dois atores. Então, inicialmente, a seguradora, que, na verdade, vai oferecer uma cobertura pelo risco de performance da tecnologia que o fornecedor está entregando. Então, obviamente, ele vai permitir que o fornecedor contrate esse seguro e entregue ao cliente uma apólice de seguro que diz que, se a eficiência não ocorrer, então, o cliente tem, ou seja, além do fornecedor, a possibilidade de recorrer e acionar o seguro. E o segundo ator que entra nesse processo é o verificador independente. Então, na hora que você prepara um projeto, será que esse projeto está adequado? Será que ele vai entregar a capacidade? E mais lá na frente, se você tiver algum tipo de conflito, esse verificador também vai poder arbitrar esse conflito, né? E, obviamente, isso também dá para a seguradora a garantia de que ela não vai ter que entrar em questões técnicas do projeto, simplesmente ela se mantém no seu negócio, que é, digamos, assegurar riscos, né? Então, essa é a organização básica do seguro de eficiência energética, né? Então, na verdade, isso permitiria a um fornecedor chegar a um cliente e dizer, olha, com essa metodologia eu posso lhe oferecer uma modernização da sua planta de equipamentos, que vai ser energeticamente mais eficiente,
de forma gratuita, o que te permitiria, digamos, com toda a segurança, tomar um crédito no banco para poder financiar esse investimento necessário. Então, com isso, você rompe um pouco tem a possibilidade de romper essas questões, como esses riscos são vistos na relação cliente-fornecedor. Por outro lado, gera também ao fornecedor uma vantagem competitiva ao poder oferecer para a sua tecnologia uma garantia dada por um terceiro, que no caso seria o seguro. Então, esse é o mecanismo, digamos, bastante simples, né, sintético, em que a gente traz com esses dois atores uma garantia para todo o processo. Então, a metodologia do seguro de eficiência energética ele congrega 4 componentes, né? Então, como a gente viu, o seguro, que é dado aqui no caso do Brasil com o nosso primeiro parceiro, com o Grupo Invest. Segundo, nós temos a possibilidade de validação. Então, a gente tem uma parceria com a BNT, que tem uma rede de consultores e verificadores e validadores que podem oferecer esse serviço com abrangência nacional. Temos a parceria com vários financiadores, né? O projeto começou com o BRDE, com a Goiás Fomento e o BANDES, né? Então, a gente testou também, já verificou isso dentro do relacionamento e do potencial relacionamento com o banco, né? E, nesse particular, ele não concorre com o mecanismo que vocês viram apresentado do nosso colega Barcelar, do BNDES, né? Aqui, o que a gente está garantindo é a transação entre um fornecedor e um cliente, enquanto que a garantia de eficiência energética estaria olhando mais para a relação do financiador com o projeto, né? Com o cliente do projeto, em termos de volume satisfatório de cobertura de garantias pelo cliente para o financiamento, né? E, obviamente, você tem o quarto elemento do instrumento, que é o contrato padrão, que permite a todos os atores encontrar numa ferramenta parametrizada, estandarizada, os elementos que vão permitir, digamos, tomar a sua decisão e saber, digamos, onde estão, digamos, amarradas as questões fundamentais do relacionamento dos atores dentro dessa metodologia. Em função disso, o BID criou, no ano passado, no final de 2019, o que a gente chama de acelerador de seguros de eficiência energética. Qual é a ideia? Digamos, como é um tema inovador, é importante ter alguns efeitos demonstrativos, né? Então, para isso, o BID está oferecendo, dentro dessa metodologia do acelerador, treinamento gratuito na metodologia do programa, né, que permitir que as pessoas e os atores, quaisquer que sejam, que queiram entrar nesse tipo de programa, seja um fornecedor, um cliente, um agente financeiro, uma seguradora, conhecer a metodologia como um todo. Mas principalmente para cliente que tem interesse em contratar, né, esse seguro e fazer o seu projeto. Segundo, suporte técnico às empresas de processo de validação de seus projetos junto à BNT. Então, aí os fornecedores de tecnologia vão ter a oportunidade de ter o seu processo validado e, digamos, quebrar também essa primeira, entre aspas, barreira de conhecimento, que seria saber como operar dentro do programa. Obviamente, também, a outro benefício seria a divulgação de projetos apoiados pelo BID e ter os custos de validação cobertos pelo BID para o ano atual de 2021. Então, a ideia do acelerador é a gente trazer alguns atores para o programa e permitir que eles experimentem e coloquem em prática de forma que ele se converta em potencial que possam conhecer e adotar a ideia do projeto. Então, a minha missão era apresentar rapidamente, em 10 minutos, a ideia do programa. Espero ter atingido esse objetivo e fico à disposição para eventuais dúvidas que possam haver. Muito obrigado, Francine, devolvo para você a palavra. Obrigada, Luciano. Complementando um pouquinho
o que o Luciano falou, como a gente trabalha junto aí na iniciativa do ESE, nós vamos cobrir os cursos de validação em 2021, mas é possível que a gente estenda essa cobertura aí para 2022 também, vai depender de disponibilidade de fundos, mas a intenção é que haja que a gente continue com esse incentivo no ano que vem. E para esse ano também nós estamos organizando alguns eventos de matchmaking entre os investidores e os fornecedores de tecnologia. Então, essa é uma outra ação que a gente vai estar fazendo esse ano também. Obrigada, Luciano. Nós tivemos uma pergunta aqui no chat que era sobre... Vou pegar ela aqui, né? Quais as opções que o mercado financeiro disponibiliza para a mitigação dos riscos associados à fase de construção de fazendas solares? A pessoa que fez essa pergunta, não sei se não se inscreveu, então não tem seu nome, peço desculpas aqui por não mencionar. Bom, eu não sei se você está querendo dizer sobre a fase de construção, né? Ou se sobre depois a performance e a implementação do programa. Então, a pergunta foi feita antes da apresentação do Luciano, mas me parece que o ESE é uma ferramenta que poderia mitigar os riscos aí associados à fase de operação, né? Mas não necessariamente de construção. Então, eu não sei se talvez o Rodrigo, do BNDES, ou o próprio Gino tenham algo para dizer nesse sentido. É uma pena que a gente não tem uma seguradora aqui, porque provavelmente a seguradora ia ter algum tipo de produto para cobrir essa fase de construção. Mas... Se você me permite, Francine, eu acho que só respondendo a pergunta, eu entendo que é para o período de construção mesmo, a dúvida, né, para uma planta solar. E hoje em dia tem a fiança bancária, acho assim, existem seguros tanto para o período de construção como o período de operação que cobrem os riscos de problemas, tanto de engenharia quanto dos equipamentos, etc. Então, são seguros hoje que cobrem bem os riscos tanto do período de construção quanto do período de operação. A fiança bancária eu não tenho visto para isso, mas imagino que para parques solares maiores, não GB, né, uma geração centralizada, a fiança bancária seja uma prática, principalmente com o financiamento de banco de desenvolvimento. Talvez aí o Rodrigo consiga me complementar. Não, perfeito, Gino. Bom, existem apólices específicas, né? No mercado, elas são conhecidas como completion bonds. Quer dizer, são apólices específicas para justamente segurar essa fase da construção até a entrada em operação, né? E garantia de performance. Em geral, essas apólices costumam ser mais frequentes em grandes projetos, né? Projetos Project Finance é muito comum. Em projetos menores, por exemplo, de geração distribuída, os riscos de construção, em geral, são muito menores, né? São riscos bastante aceitáveis e muitas vezes são mitigados pelo próprio integrador ou fornecedor da tecnologia. Então, há grandes integradores e fornecedores que muitas vezes também garantem toda a fase de construção. Mas isso, então, existe no mercado, tanto por parte do seguro, quanto por parte de alguns fornecedores integradores que oferecem esse tipo de garantia de construção até a entrada em operação. Perfeito. Ótimo, muito obrigada, Rodrigo e Gino. Eu não vi nenhuma outra pergunta aqui do nosso público, mas eu queria perguntar, talvez, para o Gino, se você acha que o ESE, que o Luciano apresentou, é uma ferramenta que pode ser utilizada, né, para mitigar os riscos aí. Se você vê que o mercado ou que os investidores veem o ESE como uma ferramenta que pode reduzir o risco dos projetos de eficiência energética ou geração distribuída, né? Perfeito, Francine. Eu entendo que o ESE é um instrumento vital sob duas óticas, né? A ótica de proteger o tomador final, de que o benefício dele vai ser auferido no final do processo, então esse é um risco que ajuda muito no aumento
na aceitação e certamente no aumento do número de projetos executados, vamos chamar assim, pelas ESCOs e por empresas que provêm esse tipo de serviço, né? E do outro lado, ela dá, no nosso caso aqui, olhando para o fundo, ela dá uma garantia que complementa, que fecha os riscos que a gente está mitigando, né? A gente falou de mitigar os riscos de engenharia e aqui a gente mitiga também o risco de repente, o benefício não ser oferido, que potencialmente poderia gerar até uma ruptura de pagamento. Então, com isso, o ESE ele elimina esse risco na medida que o seguro vai compensar ele, que o benefício efetivamente ele vai ter. Então, acho que esse é um produto que potencializa muito o desenvolvimento de negócios nesse setor de eficiência. Não, perfeito. Ótimo, Gino. Muito obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat também, do Luiz Chaparro. É uma pergunta para você, Rodrigo. O Rodrigo está perguntando que tipo de projetos são elegíveis para garantia aí do FGE. E como é que será feita a avaliação dessa elegibilidade? Excelente, obrigado pela pergunta, Chaparro. A gente criou um modelo, né, um framework, que ele, na verdade, se transformou num questionário automático, um questionário eletrônico, que a partir de 10 perguntas apenas, a gente acredita que vai conseguir não só identificar se é um projeto de eficiência energética, como se esse projeto ele reúne, digamos assim, boas práticas em termos de um projeto estar bem estruturado, com qualidade, né? Aqui a gente não estaria olhando para a capacidade de crédito da empresa que está tomando esse financiamento, mas sim para única e exclusivamente o projeto. E uma das perguntas mais, assim, talvez relevantes, né, nesse questionário, primeiro, se tem já uma estimativa de economia de energia propiciada pelo projeto, né? Então, um projeto que, por exemplo, não tem uma estimativa de eficientização, né, de economia de energia que pode ser gerada a partir das ações de eficiência que vão ser propostas, é um projeto que nossa visão não estaria maduro ainda, não é um projeto de eficiência energética. Então, a gente pergunta se tem estimativa, né, quem é o responsável por implementar esse projeto, né, enfim, quem é o responsável depois por fazer a medição e tal, e por aí a gente vai identificando se o projeto está bem estruturado. E uma vez tendo sido aceito, né, as respostas sendo adequadas nessas 10 perguntas, aí uma das perguntas que abre, aí já é uma coisa mais para fins estatísticos, que a gente vai acompanhar, quanto é essa estimativa, né? Quer dizer, de quanto é essa estimativa de economia de energia, aí a empresa vai preencher o número que ela espera em termos de quilowatt-hora economizados com esse projeto. Então, são 10 perguntas que a gente espera que, a partir dessas respostas, consiga ter uma validação qualitativa com relação ao projeto. Mas, e esse, é importante dizer, esse questionário vai ficar público no nosso website, então as empresas vão entrar, vão preencher, e tendo sido o projeto passado na elegibilidade, ela pode, então, colocar a proposta num banco para ter esse financiamento, que já sabe que, obviamente, que vai depender do banco abrir limite, né? Vai dar o financiamento, o banco de seu relacionamento, mas, uma vez o banco gostando da qualidade de crédito da empresa, teria a opção de estar contando com essa garantia do projeto, né? do FG Energia. Ótimo, Rodrigo, muito obrigada. O Evandro está perguntando aqui se as apresentações serão disponibilizadas. Não, a gente vai disponibilizar tanto as apresentações quanto a gravação do webinar. Talvez a Larissa, do Lab, possa só passar as instruções aí de onde é que isso vai estar disponível, Larissa. Não sei se você consegue abrir seu microfone para falar, você ou Enilce. Oi, consigo sim. A gente vai deixar disponível no canal do YouTube do Lab e no site do Lab também. Ótimo. Então, e as apresentações vão estar disponíveis para baixar no site do Lab, então? Isso, as apresentações no site.
Não, ia falar para você colocar lá no chat, então, qual que é o site para o pessoal ter. A gente também vai avisar quando a gente subir no site, no LinkedIn do Lab também, mas o nosso site é esse aqui. Está no chat. Tá ótimo. A gente tem 5 minutinhos aqui, eu acho que dá para fazer mais uma pergunta. Queria ver se o Evandro está aqui ainda. Não, desculpa, o Evandro foi a pessoa que fez a pergunta, se o Adalberto está aqui ainda. E se, Adalberto, você que é uma pessoa de mercado, né? A gente vê que a implantação, às vezes, de projetos de armazenamento de energia, eles ainda encontram algumas barreiras aqui no Brasil, né? Se você tinha aí alguma sugestão ou uma ideia de mecanismos e instrumentos que a gente pudesse usar para incentivar esse tipo de projetos aqui no Brasil. Então, assim, a gente pensar aqui, talvez discutir rapidamente aqui no grupo, nas barreiras e o tipo de instrumento que poderia ser utilizado para a gente superar essas barreiras, pensando aqui no mercado financeiro, né? Claro, Francine. Eu diria que o armazenamento de energia, como qualquer nova tecnologia, né, que se insere dentro da matriz energética, tem alguns desafios, talvez os 3 principais deles sejam a questão tributária. A carga tributária em cima desse produto hoje ainda é um negócio assustador, né? Se o Brasil, de fato, quiser ter uma matriz mais limpa, contando com o sistema de armazenamento de energia para contribuir com isso, precisará ter um olhar para essa questão tributária, assim como fez, por exemplo, para a fonte solar fotovoltaica, que foi quem alavancou, né, o mercado existente hoje. O segundo desafio é um desafio de regulação, tá? Tem uma modernização regulatória necessária a ser feita, da qual a agência reguladora, inclusive, tem se proposto a fazer, tem puxado discussões públicas a respeito desse tema. Eu não tenho dúvida que a gente vai sair com um arranjo regulatório muito mais inteligente, que permitirá, né, a introdução, a popularização do sistema de armazenamento de energia de maneira centralizada e de maneira descentralizada. E o terceiro, um pouco mais condizente aqui com o fórum, é a questão dos arranjos para a viabilização do negócio, do business, né? Como é que a gente cria uma estrutura financeira para viabilizar modelos de negócio que façam com que o armazenamento de energia seja uma solução e não um pênalti, um problema, né? Então, a alternativa de transformar CAPEX em OPEX, com esse OPEX sendo pago pela eficiência energética e pela redução dos custos que a própria tecnologia traz, me parece um modelo inteligente e sobre os quais a gente tem trabalhado também bastante. A gente realmente tem uma crença muito forte de que essa tecnologia tende a trazer muitos benefícios para a indústria de energia como um todo e para os empreendedores, seja geração distribuída, seja para comércio e indústria, seja para o mercado regulado. Todos eles estão observando esses 3 aspectos que eu aqui trouxe, né? Quando a gente vai ter um ambiente regulatório mais favorável, em que momento também a gente vai ter um arranjo tributário que reduza os custos da solução, e quais serão os modelos de negócio que alavancarão o business. De maneira geral, seriam essas as minhas contribuições. Ótimo, Adalberto, muito obrigada. Parece que a gente não tem mais perguntas aqui no chat, o nosso tempo, conseguimos terminar a discussão aqui pontualmente às 15 horas. Muito obrigada aí pela participação dos painelistas, muito obrigada aí pela audiência do público. Pessoal, se de repente a gente pudesse abrir nossas câmeras aqui só para registrar esse momento, depois eu mando para vocês, para todos os palestrantes aí, e como a Larissa falou, as apresentações e o áudio vai ficar disponível, e, bom, agradecemos aí a participação de todos. Tchau, obrigado. Legal, obrigada, gente. Vou registrar aqui, então. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Muito tchau. obrigado, boa tarde para todos, boa semana.